Alô. Alô. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar aqui os nossos trabalhos, mesmo que tendo ordem do dia. Nós vamos começar a fazer a discussão da comissão externa destinada ao acompanhamento, a acompanhar o planejamento, a execução e os desdobramentos da intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Havendo número regimental, declaro aberta a primeira reunião da comissão externa destinada a acompanhar o planejamento, a execução e os desdobramentos da intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, CEINCTER, convocada para definição do roteiro de trabalho. Informo por determinação da presidência da Câmara dos Deputados, fui nomeado coordenador dos trabalhos da comissão, tendo sido designada a relatora a ilustre deputada Laura Carneiro. Passo aqui a leitura dos membros dessa comissão. Deputado Altineu Cortes, deputado Aloísio Mendes, deputada Cristiane Brasil, deputado Delei, deputado Ezequiel Teixeira, deputado Júlio Lopes, deputado Luiz Carlos Ramos, deputado Pedro Paulo, deputado Simão Cecim, deputada Soraya Santos, deputado José Augusto Nalim, deputado Alexandre Vale, deputada Benedita da Silva, Chico D'Angelo, Felipe Bonier, Índio da Costa, Jandira Fegali, Luiz Sérgio, Marcelo Delaroli, Paulo Feijó, Vadir Damos, Alessandro Molon, Hugo Leal, JHC, Chico Alencar, Glauber Braga, Jean Williams, Luiz Tibé e Laura Carneiro. Passo. Então, provavelmente, existem também, então, pode, Francisco, mas está aqui Francisco Floriano, está na relação também. Eu vou, antes de abrir aqui o debate... Não. Está aqui também, é porque essa relação aqui ela foi ampliada. E foi ampliada agora de tarde. Na realidade, eu considero... Não, essa comissão, na realidade, é a bancada do Rio, né? Porque provavelmente ninguém da bancada do Rio quer ficar fora de uma discussão dessa natureza. Mas não consta o meu nome aí. Sim, mas então, vamos ao trabalho? Vamos ao trabalho. Então, eu convido a deputada Laura Carneiro para a apresentação do seu... Venha para aqui, né? Deputada Laura Carneiro, para poder fazer a apresentação do seu trabalho. A gente vai abrir para o debate. Nós temos aqui os consultores da Câmara dos Deputados que acompanharão o trabalho dessa comissão externa. Eu vou fazer a apresentação dos consultores. E também a responsável pelo Observatório Legislativo da Segurança Pública, Andréia, que também vai poder nos falar alguns momentos sobre isso. Então, eu passo a palavra de imediato aqui à relatora para fazer uma primeira discussão sobre o plano de trabalho da comissão externa a fim de fazer a observação da intervenção federal na segurança pública. Bom, hoje... Estou falando? Está falando. Não, estou tapada, mas enfim. Hoje à tarde, o presidente Hugo me pediu que fizesse uma lista, uma tentativa de iniciar um plano de trabalho. Óbvio que a gente vai ampliar, mas eu sugiro que primeiro, a ideia é, primeiro, claro, tem que ouvir o general Braga Neto. Se a gente não sabe do plano, não tem o que fiscalizar. Tá certo? Eu pedi, então, em primeiro lugar, audiência com o Walter, o Braga Neto e o general Richard Nunes, que é o novo secretário de Segurança. Também não adianta fazer um sem o outro. Então, a ideia é que a gente fizesse uma audiência com os dois. A segunda seria, e aí não precisa ser segunda ou primeira, mas a outra ideia seria que a gente, o Tribunal de Contas aprovou na semana passada, já aprovou na sua plenária, um processo de acompanhamento dos recursos federais que estão sendo usados na intervenção. Então, se a gente quer ter informação real do que está sendo usado oficialmente pela União na intervenção, no que diz respeito aos recursos, temos que ir ao Tribunal de Contas, porque aí não tem nenhuma dúvida, eles só fazem isso. Bom, eu sugiro que a gente possa ir, por conta das garantias de direitos, que eu acho que é um tema importante,
claro que tem vários fóruns, e a gente pode, vamos dizer, acoplar essa lista quantos fóruns forem necessários, a Jandira até já sugeriu aqui informalmente, mas eu acho que, basicamente, não podemos deixar de ir nem ao Fórum de Acompanhamento que foi criado pela Ordem dos Advogados do Brasil e nem ao que foi criado pela Defensoria Pública da União, no Rio de Janeiro, para acompanhamento desses trabalhos. Enfim, depois eu listei 4 ministérios que eu acho que são eventuais, quer dizer, são os mais importantes para nós na intervenção. Primeiro, o Extraordinário de Segurança, até porque tem o pós 31 de dezembro de 2018, o de Direitos Humanos, que agora virou ministério ou é secretário, não me interessa, enfim. O importante é que a gente converse com o pessoal de Direitos Humanos, o Ministério do Desenvolvimento Social, porque, no meu entendimento, de alguma maneira, há que haver algumas ações sociais que se incorporem a esse trabalho, sob pena de não ter nenhum efeito futuro. Ao Ministério do Planejamento, para a gente saber o que vai acontecer, e, depois do Ministério do Planejamento, sabendo o que estão pensando para os recursos da intervenção, o que a Fazenda vai dizer sobre isso. Também não adianta o planejamento sonhar e a Fazenda dizer não tem. Ou ao contrário. Bom, claro, uma reunião com os técnicos, né, o presidente já até adiantou, a ideia era que a gente pudesse, numa reunião de trabalho mesmo, sentar com vocês, não só acompanhar pelo site, mas influenciar em como vão ser adotados os dados do observatório, até porque todo mundo aqui tem a mesma experiência de rua no Rio de Janeiro, todo mundo conhece tudo. E não podemos deixar de dizer, já existe uma comissão do Senado formada. Então, minimamente, a gente tem que comunicar a existência da nossa comissão e tentar trabalhar em conjunto, porque não faz sentido, imagina, o Braga Neto fazer reunião para 3 ou 4 senadores e fazer depois para nós também. Eu acho que, se a gente puder unir todos nós, Senado e Câmara, é mais inteligente, mas também independe. Né? Uma coisa não depende da outra, a gente pode fazer sem eles. Mas eu acho que, minimamente, tem que ter um mínimo de diálogo, porque somos todos, afinal, do Congresso Nacional. Basicamente, eu dei como data... Não sei ainda. Basicamente, eu sugiro que eu tenha prazo até dia 1º de dezembro para apresentar o relatório e que a gente vote até 10 de dezembro. Porque depois acaba a comissão e não pode ficar sem final. Então, é o que cabe num relatório preliminar, num chamado plano de trabalho preliminar. Então, essas são as sugestões. E, claro, a gente vai introduzindo e vai complementando com as sugestões que se levantarem aqui hoje. Sem nenhum problema para mim. Todos têm o plano de trabalho? Quem não tem? Ezequiel não tem, que chegou depois. Marcelo está chegando agora. Toma. Na realidade, essa discussão, quer dizer, como a comissão externa está se instalando hoje, e hoje foi publicado, eu entendi que era urgente e necessário nós fazermos essa reunião já para dar início aos nossos trabalhos. E a Laura se prontificou de imediato de apresentar esse plano, um plano ainda preliminar, e agora estão abertas inscrições para poder... estão abertas inscrições para os deputados se inscreverem e manifestarem, e nós colhemos sugestões, opiniões sobre o trabalho da comissão. Estão abertas. A deputada Jandira vai falar? Você está querendo... Você fala, depois eu abro a palavra novamente para Vossa Excelência, não tem problema nenhum. Bom, presidente, acho que a deputada Laura tentou aqui abranger em primeiro momento, busca de informação. Né? Sim. Porque a comissão externa, acho que, na minha opinião, ela tem 2 papéis fundamentais. Né? O primeiro, de buscar informação para acompanhar, na verdade, é uma comissão de acompanhamento dessa intervenção, de como ela vai funcionar, até porque, até o momento, nós não temos qualquer informação de plano, de meta, de medidas interventivas, providências, quer dizer, até o momento, depois de um decreto genérico, nós não temos, até o momento, nenhuma apresentação de nenhum plano da intervenção. Nem nós, do Parlamento Brasileiro, nem a sociedade fluminense. Ninguém sabe exatamente o que é a intervenção, o que ela vai fazer,
suas metas, seus objetivos e suas medidas. Então, isso é uma coisa complicada, grave, né? A gente não sabe até agora qual é o plano. Então, o papel dessa comissão é buscar a informação para o parlamento e para disponibilizar à sociedade, na medida em que nós representamos a sociedade. Então, é correto que essas audiências aconteçam para isso, né? Para que a gente busque essa informação. Essas audiências prévias exatamente para a gente buscar Para as buscar primeiras as informações. Agora, há também a necessidade de que a gente também busque as informações e as dúvidas da sociedade, né? Quer dizer, Sim, a gente claro, busca claro, a informação nosso papel é oficial, esse. mas também tem que ouvir Sim. o lado que demanda também de nós. A gente precisa também ouvir as angústias, as dúvidas e as preocupações da sociedade que está do outro lado, né? Que é quem a gente representa. Já foram constituídos aí alguns fóruns que eu acho que nós precisaríamos ouvir. Há um fórum que hoje organiza um conjunto de entidades, de favelas, entidades de juristas, entidades da sociedade civil, que já são hoje em número de 50, que se unificaram hoje ali na CAARGE, que cedia. O espaço, né? É um espaço porque no CAARGE, espaço da CAARGE, discutindo Como é o segurança. nome cedia do... esse Você fórum. sabe o nome do fórum? Eles estão constituindo Comissão Popular da Verdade. Na verdade, é um fórum de entidades. Né? Eles Fórum têm, de inclusive, uma reunião programada para o dia 21 de março, a próxima reunião. Mas nós podemos fazer contato para uma reunião prévia com essa comissão externa. Posso buscar contato com eles no sentido de marcar uma conversa com essa comissão externa. Eu vou sugerir... Posso botar em contato com o coordenador da comissão. Eu vou sugerir, Jandira, eu acho que isso é tudo importante, nós temos que monitorar, eu acho que nós Isso. temos que participar, Peraí, tem outros. Não, eu só dizendo o seguinte, mas a gente precisa também, primeiro, antes Claro. de ouvir a angústia Então, dos mas outros, a como gente é tem que 21 demonstrar a de nossa março angústia. essa Não, tudo reunião bem. formal, eu estou dizendo. O Mas primeiro eu digo, passo mas é nosso importante que essa, nós possamos ouvir também essas Será- demandas. será- até será porque concluído. no contato com o general e tal, é bom que a gente também tenha dúvida deles para poder perguntar, né? A gente também tem que Pode. tirar a dúvida a partir também dessa informação. De qualquer maneira, a sequência aí é uma dinâmica que a comissão pode avaliar. Eu só acho que nós precisamos ouvir essas entidades. Existe também, ontem eu participei de uma reunião na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e os reitores também estão constituindo um fórum das universidades, porque eles também têm seus núcleos de pesquisa, né? Os seus especialistas em violência e segurança pública. Né? As diversas universidades têm a UF, a UFRJ, a Cândido Mendes, porque aí tem o SESEC, tem a UFRJ, que tem seu núcleo, com o Michel Missi. Né? Existem diversos especialistas em também segurança pública, a Jaqueline Muniz da UF. Então, existe uma série de núcleos, né, de análise também de tem. segurança pública, que eles estão constituindo também o Fórum das Universidades, que também iam buscar o general Braga Neto. Então, essa comissão pode também ser a ponte dessas universidades. Então, quem estava coordenando esse fórum ontem era o reitor da UFRJ, Roberto Lerrer, que também, obviamente, ontem eles pediram, e eu estava na mesa em nome, inclusive, do parlamento, enquanto não existia a comissão, para dar informe a respeito do Alerj e da montagem ou não da comissão externa. E eles pediram que, assim que a comissão externa fosse instalada, que eles queriam um contato com a comissão externa. Então, a universidade também... É importante que a gente consiga, o Fórum de Entidades e o Fórum das Universidades pudesse fazer contato também com a comissão externa. Eu só quero lembrar os deputados que chegaram posteriormente, tem registro de painel, viu? Por favor, os deputados que não fizeram o registro de painel, que chegaram posterior, é porque o painel, a presença também, como a comissão é um ato formal da presidência, então esse não é só uma reunião da bancada, e sim da comissão externa. Então os membros têm que fazer o registro do painel, por favor. Não, mas pode fazer daí mesmo. Faz daí. Sim, então estava a deputada Jandira, a senhora já encerrou? Já se encerrou. Deputada Benedita da Silva. Mas as mulheres têm preferência. É que
não é só a Defensoria Pública da União, eles estão atuando juntos. Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público também, são juntos. Eu entendo que eu acho que esse Não é que eles estão juntos, só isso. Posso só fazer um... Estão juntos, mas eu coloquei. Porque, na verdade, senão a gente teria que colocar a comissão da LERJ, que está montada. Eu sei, mas então, por isso que eu coloquei a da União, gente. A mesma senão, coisa a AGU está trabalhando com a PGE. Então, a PGE, senão a gente não vai fazer reunião. Deixa- E a gente mesmo... Deputada Benedita da Silva, depois deputado Ezequiel, depois deputado Vadir Damos. Não, eu só quero dar uma contribuição na medida em que realmente eu não tenho conhecimento do plano de intervenção, fica extremamente difícil até para sugerir algo, e essa comissão que está se instalando hoje torna mais difícil ainda, porque a comissão está se instalando hoje, mas também nós, os membros da comissão, vamos assim dizer, não temos esse plano em nossas mãos. Então, é evidente que nós temos que buscar junto a essas autoridades, né, as informações necessárias. Mas é importante, a Jandira até coloca, de que a gente deve ouvir os movimentos sociais, mas tem muita gente trabalhando em torno desse tema. Então, você tem, por exemplo, as federações das favelas, elas não estão todas no mesmo lugar. Eu já participei de não sei quantos encontros com advogados, com juízes, que não tem nada a ver com outro fórum que a outra comunidade está fazendo. Então, eu gostaria de dar uma sugestão que era só da gente poder sistematizar um pouco, quer dizer, não só eu digo, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pode trazer o que se acumulou, né, no paralelo, vamos assim dizer, e poder interpretar melhor os caminhos seguintes. Por quê? Por exemplo, eu tive em uma das reuniões riquíssimas também, que eles já apresentaram, estão com pedido de audiência com o general, mas já apresentaram uma intervenção social. O que eles estão pensando, né? Da intervenção social. E como aqui, eu não vi aqui também nenhum órgão, né, eu não sei se cabe a nós ou não, o Ministério da Assistência, eu não reparei. Onde? Ah, sim, eu passei por cima. Passei. Não, porque era o que eu ia dizer. Nós não podemos deixar esse ministério fora, porque o que está cobrando, pelo menos das que eu tenho participado, é só intervenção social. Eles só estão cobrando isso. Então, é importante, né? E, para concluir, também dos movimentos sociais, entendeu? Os movimentos sociais, você tem vários segmentos. E nós vamos ter agora uma grande... sobre esse tema e sobre essa comissão com o Coletivo de Mulheres Negras. Ele é um coletivo nacional. Eu estou só colocando algumas entidades que estão, independentemente das que nós temos conhecimento, se organizando para fazer. Então, nós temos desde os estados, mas também temos entidades nacionais que estão discutindo sobre isso, até porque acham que isso pode ir para outros estados e chegar em outros estados e estão dando essa possibilidade. Não tem dúvida nenhuma. Eu também não. Deputado Ezequiel, depois deputado Vadir Damos. Companheiros, oi, companheiros, foi muito bom estar aqui com vocês e é um prazer participar junto com vocês dessa empreitada, uma nova empreitada. Era um anelo do nosso coração, um anelo da nossa alma ter, assim, uma intervenção, principalmente na área de segurança no nosso estado. A gente já não aguentava mais, a gente já não suportava mais. Lamentavelmente, os homens de bem estavam presos em suas casas, e os bandidos soltos, desfilando com muitas armas, muita munição,
e eu só espero que a comissão seja um braço de apoio para o Exército e para toda a polícia, todos os policiais que vão trabalhar, eu não tenho dúvida, com muito empenho e afã, para desempenharem um bom trabalho e trazer a paz para o nosso Estado, nosso querido Estado. Isso é fruto de um desgoverno tremendo que nós estamos tendo há anos ali, exemplos terríveis de corrupção, de bandidagem mesmo, usurparam o nosso Estado, usurparam a nossa população e agora estamos sofrendo. Essa é a realidade. Eu espero que a comissão seja um braço de apoio para essa intervenção. Quero parabenizar o governo federal por essa intervenção, aplaudir. E pode contar comigo aqui, todos os companheiros, todos os meus pares, e vamos lutar para que a gente tenha dias melhores no Rio de Janeiro. Também gostaria muito de conhecer o general, estar lá com ele também, e estender minha destra de companheirismo para ele. Que Deus abençoe o Rio de Janeiro, Deus abençoe o nosso Estado tão sofrido, a gente já não aguentava mais. Ficar preso em casa e os bandidos soltos. E vamos aí, vamos também pedir a Deus que esse governo passe logo para que essa dor e esses momentos tão difíceis e gélidos que estão passando possam ir embora com esse governo também. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ezequiel. Deputado Vadir Damos. Com relação ao plano de trabalho, para Vossa Excelência, então está tudo ok. Ok. Deputado Vadir Damos, por favor. Eu só tenho uma observação na parte dos direitos humanos, que quando entra muita coisa de direitos humanos, começa muita defesa de bandido. Então, isso aqui é plural, tá? Aí depois nós precisamos ver. Tá bem. Deputado Vadir Damos. Às vezes eu queria ser surdo. Às vezes eu queria ser surda. Mas... Não, muito obrigado. Senhor presidente, de fato é uma tarefa, não sei se inglória dessa comissão, traçar um plano de trabalho, né? Eu parabenizo os esforços da relatora nesse sentido, mas o problema que nós temos, isso já foi pontuado aqui, é o fato de que qual é o objetivo, independentemente de ser contra ou a favor de intervenção militar no Rio de Janeiro, né? Os objetivos dessa intervenção, eles não estão definidos, porque fala em manter ordem pública, fala em intervir na segurança pública, se confundem conceitos, se confunde o conceito de ordem pública com segurança pública, e a única definição que nós temos, muitas vezes saem daqui, da Câmara dos Deputados, né? É para meter bala em vagabundo. Bom, é esse o objetivo da intervenção? Pois é, então, são os únicos que definem com objetividade, meter bala em vagabundo, né? Este seria, né, o grande objetivo dessa intervenção. Como me parece que ninguém, mesmo os interventores, vão assumir de público que o objetivo é esse, fica muito difícil nós traçarmos um plano de acompanhamento sem saber efetivamente, né, e qual é o plano dessa intervenção. O que nós estamos vendo lá no Rio de Janeiro é o mais do mesmo em relação a ações pontuais. E eu tenho um sério temor de que o Exército se sinta desmoralizado nesse tipo de operação. Ontem nós vimos na Vila Kennedy. Pô, o Exército vai lá, retira a barricada. Os traficantes vão lá e repõem a barricada. O Exército vai lá, retira a barricada. Os traficantes vão lá e repõem a barricada. Isso é papel das Forças Armadas brasileiras, dar corridão em traficantes. Agora, o que de fato nós precisamos saber, senhor presidente, e eu quero enfatizar o que minhas colegas Jandira e Benedita já observaram, nós temos que saber efetivamente qual é o montante de recursos que estão sendo investidos nessa intervenção, né? Para onde, e, de fato, cobrar do senhor interventor qual é o plano dessa intervenção e a definição dos objetivos, porque os objetivos genéricos, né,
me parece, os objetivos genéricos em relação à segurança pública têm que ser atendidos pela polícia, não é pelo Exército. E acho, e aí, dando crédito aqui à deputada Jandira, eu acho que nós temos que ouvir o comandante da Polícia Militar e o chefe da Polícia Civil, se é que ainda existem essas funções lá. Foram nomeados hoje os dois. Não, mas são da polícia. Um é coronel da Polícia Militar e o outro O outro é delegado da Polícia Polícia. Civil. É o Rivaldo, Então, Rivaldo que é da nós Polícia temos que Civil, e ouvi-los o porque- Laviano. Porque, bom, qual é a visão da polícia em relação a isso? Não é? Porque o meu temor, por mais que nós tenhamos críticas, eu sou um crítico, e diversos companheiros aqui, companheiras, são críticos da atuação da polícia lá no Rio de Janeiro, mas o meu temor é que aquilo que é estruturado em termos de informações, de acompanhamento do crime organizado, que a polícia precária ou consistentemente tenha elaborado ao longo desses anos, o meu medo é uma ação desestruturante do Exército nesse sentido, de não aproveitar e desfazer aquilo que vem sendo construído ao longo dos anos. Então, nós temos que ouvir também a parte da Polícia Civil, da parte da Polícia Militar, né? Porque nós temos que saber qual vai ser o futuro da polícia lá no Rio de Janeiro depois dessa intervenção. Né? Porque é uma espécie de intervenção contra ela. É uma espécie de intervenção contra a polícia. Né? Porque depois o Exército vai embora e o que fica é a polícia, porra. Obrigado, deputado Vadir. Eu só vou pedir aqui, nós estamos com várias inscrições, obviamente que a gente não tem aqui o tempo regulamentar, mas pelo menos 3 minutos para cada parlamentar, para que todos possam falar e, se for o caso, até repetir. Então, seguindo na sequência aqui, deputado Glauber Braga e após deputado Chico Alencar. Felipe Bunier. Eu marcarei, então, os 3 minutos. Cadê aquele negocinho lá? Vamos colocar, então, o painel os 3 minutos? Pronto. Para nos esforçar. Não tem problema, eu tenho total paciência, pode ficar aqui a noite toda discutindo. Só que vamos limitar para poder ir e voltar. Se quiser que eu vou ler a sequência aqui, então, deputado Glauber Braga, deputado Chico Alencar, deputado Felipe Bunier, deputado Molon, deputada Rosângela, deputado Pedro Paulo e deputado Marcelo Delaroli. Por enquanto. Delay. Não, delay não, Marcelo. Deputado Glauber Braga. Deputado Hugo, além do que já foi dito pela deputada Jandira, o deputado Adi, em relação Por favor, silêncio, por favor. às garantias sociais dos moradores do Rio, Laura, eu queria fazer uma pergunta. Essa comissão, Pode aumentar o som, por favor? Senão tá... a comissão, ela tem, já que houve uma marcação de presença aqui, ela tem poder de aprovação de requerimento para convocação de ministro de Estado? Convocação, pode, né? Como Poderia qualquer fazer, outra porque comissão. ela está formalizada. Então, eu já queria apresentar aqui uma proposta. Houve uma declaração pública do ministro da Fazenda de que ele estaria, então, trabalhando pela disponibilização de um empréstimo de R$1 bilhão para o Rio de Janeiro. E não ficou claro se esse empréstimo de R$1 bilhão atendia exatamente à colocação de recursos relacionados à intervenção ou se atendia a algum outro objetivo. Isso está estampado em todos os jornais numa matéria de fevereiro. Então, eu já queria aqui propor, como o tempo é curto, que a gente pudesse convocar o ministro da Fazenda para que ele pudesse explicar também, do ponto de vista financeiro, como é que vai funcionar essa colocação à disposição de recursos para o Estado. A situação do Rio, todos nós aqui sabemos, é gravíssima. Nessa situação tão grave que se tem em relação às suas finanças para garantir o mínimo no pagamento de profissionais, não só da área de segurança pública, mas professores, profissionais de educação, eu fico me perguntando se o governo federal ainda vai querer cobrar do Rio de Janeiro R$1 bilhão para a intervenção definida por eles. Com empréstimo. Com um empréstimo que o Rio de Janeiro teria que pagar. Isso não ficou claro, se é isso ou não. Então, acho que é importante a gente ouvir
o ministro da Fazenda sobre o assunto. E dizer também que as informações que a gente tem, depois a gente vai ter a oportunidade de ouvir lá o comandante da intervenção, é que há um constrangimento por parte das Forças Armadas em relação a essa intervenção. As Forças Armadas têm um papel fundamental na nossa avaliação na defesa da soberania nacional, aquelas que são as suas prerrogativas constitucionais, e esse constrangimento das Forças Armadas com a operação do Rio de Janeiro, na nossa avaliação, tem uma relação direta também na forma como ela foi estruturada pelo Palácio do Planalto. A minha pergunta é, objetivamente, além da convocação do ministro da Fazenda, se a gente pode ter também a convocação daqueles que tiveram diretamente envolvidos no processo de determinação da intervenção, né? Objetivamente, deputada Laura, que fez aí uma expressão de questionamento, né? Aquele que foi nomeado como ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que eu vi que está aqui no seu relatório, mas junto com ele, que pudesse estar presente também o general Etchegoyen, Sérgio Etchegoyen, é importante que a gente possa ouvi-lo, e também se especulou que estava presente nesse processo de tomada de decisão o ministro Moreira Franco. Se isso é verdade ou não, eles vão ter a oportunidade aqui de esclarecer e vão ter a oportunidade de dizer também desse constrangimento das Forças Armadas no cumprimento dessa tarefa e de onde ela foi articulada. Obrigado, deputado Glauber Braga. As colocações são pertinentes, a relatora já anotou e vamos tomar também essas providências na consulta ou, se for o caso, um requerimento de informações. Deputado Chico Alencar e depois deputado Felipe Bonier. Essa comissão não é para apoiar a intervenção, nem para combater a intervenção. É para, como está explícito, direto, escrito, acompanhar planejamento, que na minha visão até agora não existe, execução, está sendo feita dessa maneira inócua, né? Tira barricada, põe barricada, e os desdobramentos. Muito bem, tem muita coisa que preocupa de fato. Ela pode não ter a eficácia pretendida. E eu reparei, parabenizo a deputada Laura, a nossa relatora, você propôs já 9 iniciativas iniciais. Pelo que entendi, quando é visita, e são 4, nós, a comissão, se desloca até essas autoridades, mesmo Ministério Extraordinário da Segurança, mas o Jungmann pode vir aqui também. Pode. Pois é. E algumas reuniões vão ser no Rio, né, e outras aqui. Provavelmente aí, algumas poderão ser no Rio de Janeiro, como é o caso que eu sugiro que a reunião com o general, imagino que seja muito melhor lá, porque provavelmente lá terá outros elementos ou até estrutura para ele poder apresentar o planejamento, é o que todos nós desejamos. E eles estão instalados naquele Lá no Comando Militar do Oeste. Não, eles estão no Sim, Centro de Coordenação. Centro de Controle e Comando. Onde? Ali no... É na Praça 11. Na Praça 11. Então, assim, eles devem ter, eu imagino, planejamento lá, enfim, o planejamento todo está sendo feito lá. Não é no Comando Militar do Leste, é lá que está sendo feito. Agora, no do Estado. Pois não, mas no cronograma desses encontros, a gente tem que estabelecer uma lógica, senão a gente vai em algum lugar desses e aí a pessoa vai dizer, não, isso não é comigo, não é comigo. Então, pela eficácia, eu acho que a primeira reunião é com o interventor, né? Como ele é tio do Glauber, vai facilitar Braga, o encontro. Braga Neto. E deixa ele falar. Agora, aqui o que tem que ser feito previamente é sugestões de iniciativas. As sugestões ao plano de trabalho, o que seria a ampliação desse escopo e as outras oitivas que podemos fazer. Além das audiências, os convites,
no caso, se for o caso, até convocação. Nós não temos o mesmo julgo que tem uma CPI, mas Sei. tem os instrumentos regimentais que são já previstos. Agora, apenas para acrescentar e já adiantar, eu e Glauber vamos sugerir também que a comissão ouça Sua Excelência, o povo. Ou seja, sim, mas é óbvio, mas isso já tem, né? são das suas Não, mais aqui variadas tem? representações. Não vi. O fórum, a deputada Jandira sugeriu. Ah, tá, desculpe. Se o fórum da diversidade, eu Não, tinha sugerido da OAB, A Defensoria Pública. tá. Mas representação das comunidades. Sim, claro. Nos fóruns Tá certo. Fórum Popular. A Benedita também. Benedita sugeriu também coletivo de mulheres negras. Não irá faltar, eu imagino, deputado Chico Alencar, e eu acho que esse tem o objetivo da coordenação e o objetivo também da comissão, não virá faltar o objetivo, porque nós somos representantes da população. Nós representamos o governo. Aqui, esporadicamente, um ou outro pode ser governo, mas aqui nós representamos a população. Então, nós vamos ter que ouvi-la também. O que nós já o fazemos no dia a dia. Vossa Excelência também faz, outros deputados já o fazem. Só que o nosso trabalho vai ter esse foco também. Para não fazer 30 reuniões, vamos trazer ações mais coordenadas e objetivos para a gente colher essas informações. Agora, Essa semana, com o pessoal da Ação da Cidadania, eles fizeram um fórum com 120... Estou sem microfone? Aumenta o microfone, o som está muito baixo. O grupo da Ação da Cidadania fez lá uma reunião com 120 comitês contra a fome. E eles vão fazer um relatório também, então, vamos dizer, eles querem, de alguma maneira, não nos ajudar. Deixa eu só encerrar aqui. Deixa viu? o Chico, Meus deputado 3 Chico Alencar, minutos encerrar. foram Pois não, muito deputado Chico. interrompidos Sim, pois não. pelo nosso lugar específico de parlamentares, de agentes públicos da política. Se a gente esperar só o 1º de dezembro, que é um período razoável, para o relatório final, a gente vai deixar de cumprir algo fundamental que ninguém tem falado. Período eleitoral, que se avizinha, normalmente, seja pelo tráfico, seja pelas milícias, regiões do Estado viram feudos eleitorais. As máfias da política têm a ver com as máfias do crime organizado. O crime organizado na política faz acordo, dá grana. Uma vez eu vi um cartaz de uma pessoa lá na comunidade da Coroa, que eu sou vizinho ali há mais de 20 anos. Aí eu falei, ué, mas essa pessoa nunca vinha aqui. Aí um cara falou, molhou a mão aí. Então, esse tipo de... A gente tem que enfrentar isso. E todo mundo vai se comportar direitinho. Ninguém vai fazer acordo com a bandidagem, senão é hipocrisia, né, o nosso trabalho. Com certeza. Seja das milícias, seja do tráfico. Com certeza. Né? E isso é difícil, hein? Vamos ver se a intervenção vai garantir esse princípio democrático. Tenho minhas dúvidas. Hugo, Obrigado. Laura, só uma dúvida mesmo. Se vocês pudessem esclarecer qual é a diferença do trabalho da comissão para o observatório, né? Quais são as diferenças? Se já foi explicado, a gente não estava aqui, perdoe. Peraí, não foi explicado, deputado Globo. Vamos passar primeiro a seleção a oitiva dos nossos colegas. O observatório estará aqui também. Aliás, está presente aqui na figura da Andréia, que é a responsável pelo observatório legislativo. Não há conflito em hipótese nenhuma, até porque o observatório não tem parlamentares. Comissão externa que tem parlamentares. Então, aqui a lógica nossa é nos utilizarmos da experiência, da expertise deles e também do que eles estão coletando de informações para o trabalho da comissão, para a produção do relatório parcial e relatório. Não há conflito. Não. Só servidor. Mas é observatório, mas agora... Deixa eu só explicar. No diálogo com o presidente, exatamente ele entendeu com a constituição da comissão, eles vão se trabalhar em conjunto. É óbvio que o observatório faz a agenda dele, que é uma agenda muito mais técnica. A nossa aqui é uma agenda de discussão política. Deputado Felipe Bonier, 3 minutos. Deputado de lei que o diga, nessa semana eles foram lá em Barra Mansa, sua região sul-fluminense. Hoje não está querendo nem falar, é sinal que já tem muitas das informações, muitas das vezes que essa comissão não tem. Brincadeira, isso aqui é irmão. Dizer que, nesse primeiro momento, acho que a gente tem que ser otimista, tem que ninguém aqui torcer contra essa questão da intervenção, principalmente a questão da comissão. Eu acho que
tanto o presidente quanto a relatora têm sua responsabilidade, a sua credibilidade de fazer essa agenda aqui, esse plano de ação que eu, no meu caso, eu acho que ela está muito positiva, a gente tem muitas agendas, eu acho que falta datar essas agendas para a gente vir organizar. Eu acho que falta um pouco aqui da questão... Hoje tem muita gente da área tecnológica, empresário com informação que quer ajudar. Eu acho que essa comissão tem que convidá-los também a participar. Por exemplo, nós que somos do Rio de Janeiro, a questão das Olimpíadas tinha muita tecnologia no combate à criminalidade que já era para ser instalada. E muitas das vezes a gente fala aqui a questão de, por exemplo, da OAB, que a gente tem que ficar falando o porquê de ter que mostrar identidade, quando muitas dessas tecnologias, através de câmeras, juntando dados com as polícias, poderia ser melhor utilizada. Se tivesse uma câmerazinha dessa na entrada de uma comunidade, por exemplo, muitas dessas pessoas não precisariam estar aí pedindo ajuda dos direitos humanos para talvez intervir numa coisa que cabe à segurança de todos. Então, quero dizer que eu mesmo fui autor de um requerimento para uma comissão especial, é claro, por nós, por a gente ter uma atuação maior no interior do Estado e também na Baixada Fluminense. Essa foi a nossa iniciativa inicial, diante as preocupações não somente dos parlamentares, prefeitos, vereadores, mas também da sociedade civil, porque a gente já passou por isso no passado, a questão da implementação das UPPs na capital. Então, essa é uma realidade diante de muitas das informações que nos chegaram, que a gente gostaria de tirar as dúvidas. Ou seja, a gente tem muito trabalho, quero dizer aqui, por minha parte, não vai faltar dedicação, pode me chamar para todas as agendas que eu irei, e eu acho que a gente tem muito trabalho e talvez um momento único para a gente mostrar verdadeiramente o que a gente precisa hoje, que é unificar essa bancada. Perfeito. Torcer todo mundo contra, meu irmão, quem perde é o Estado. Acho que a gente tem que parar de olhar um pouco para a eleição e focar mais no futuro, diante a tamanho e a realidade da dificuldade que está o nosso Estado, nossa cidade maravilhosa, que deixou de ser maravilhosa, e precisa dessa bancada, uma união dos 46 parlamentares, para a gente fazer uma política com liderança forte no combate à corrupção, que, na verdade, hoje é a nossa geração que está se perdendo, não somente para a criminalidade, faltando oportunidade, que é isso que a gente tem que debater aqui juntamente com vocês e com a sociedade. Obrigado. Muito obrigado, deputado Felipe Bonier. Com a palavra, o deputado Molon, após a deputada Rosângela. Obrigado. Eu quero cumprimentar o coordenador da comissão, a relatora, cumprimentar os colegas que estão aqui. Eu fui autor de um requerimento de constituição de uma comissão externa como essa. E fiquei feliz que fosse criada essa comissão, porque acho que ela é uma oportunidade excelente para nós, deputados federais pelo Rio de Janeiro, darmos uma contribuição para que esse problema seja resolvido e não apenas diminuído, mitigado, né? Ou seja, comparando com uma doença, para que, em vez de apenas se dar um antitérmico quando há uma infecção, que a gente possa, de fato, dar um antibiótico, ou seja, tratar as causas do problema e poder permitir que a situação fique melhor depois do dia 31 de dezembro também, ou seja, que os problemas não voltem todos depois desse dia. Por isso, deputado, eu propus na comissão, na constituição da comissão, que, além de se aproveitar os conhecimentos do observatório, e acho que é ótimo que isso esteja aqui, que nós incluíssemos também a OAB, o que também foi incluído, que eu acho que é um acerto, a Defensoria Pública, outro acerto. Eu sugeri também que nós acrescentássemos um contato com o Ministério Público Federal, e eu queria deixar essa sugestão para a relatora. Por quê? Numa reunião de que participei, uma pergunta que foi feita é: a quem, eventualmente, se pode denunciar algum abuso? Ao Ministério Público Federal, porque se trata de uma ação do governo federal, portanto, o Ministério Público Federal pode receber essas denúncias. Eu acho que é importante a gente conversar com o MPF para ver de que maneira a comissão pode facilitar aqui denúncias de eventuais abusos, que a gente espera que não ocorram, mas, infelizmente, podem ocorrer, para que eles tenham um canal devido. Então, sugestão do MPF. Sugiro também que se procure o Centro de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, onde também foi instalado um observatório da intervenção. Isso já foi sugerido, ótimo, que a gente faça um contato, é uma sugestão. Eu queria sugerir aqui uma ordem nessas visitas, se me permitem. Então, eu sugeriria, evidentemente, que primeiro estivéssemos com o interventor, com o general Walter Souza Braga Neto,
Em seguida, eu sugeriria que nós tivéssemos com os técnicos do observatório e com representantes do TCU, seja o ministro Raimundo Carreiro, porque são os órgãos ligados ao Legislativo, para que a nossa comissão externa possa atuar em conjunto com o controle externo pelo TCU e os técnicos da Casa. Num terceiro momento, o que eu sugeriria? O contato com a OAB, e aí eu acrescentaria o SESEC, já mencionado, da Cândido Mendes, o MPF, que são os órgãos que são outros órgãos que, de alguma maneira, vão acompanhar, para além do Legislativo, essa intervenção. Então, eu acho que, num terceiro momento, o contato com esses órgãos. Eu queria acrescentar que nós convidássemos, para que fossem ouvidos por nós, os representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia, porque os jornais estão mostrando que são gravíssimos os problemas de falta de equipamentos. Nós precisamos colocar isso no nosso relatório para ajudar a enfrentar este problema. Então, acho que seria fundamental o novo comandante da Polícia Militar, o chefe da Polícia Civil e o diretor do Instituto de Polícia Técnica que pudessem ser ouvidos por nós. No último momento, nós faríamos os contatos com os ministérios. Eu deixaria para o fim o contato com os ministérios, talvez excetuando aí o Ministério da Segurança Pública e dos Direitos Humanos, que, por uma relação mais direta com o tema, pudessem ser contactados mais rapidamente. Por fim, eu queria sugerir à nossa comissão que nós tivéssemos uma agenda fixa e um local fixo no Rio de Janeiro. Então, em vez de no Rio de Janeiro nós irmos ao MPF, à OAB, à Polícia Militar, que se pedisse a cessão de algum lugar no Rio de Janeiro, seja de um órgão público ou privado, que emprestasse à comissão para que, por exemplo, toda sexta-feira de manhã, ou toda sexta-feira à tarde, ou toda segunda-feira de manhã, nós tivéssemos uma agenda fixa. Isso vai facilitar a nossa organização, porque a agenda de todo mundo é uma loucura, e a gente vai evitar o tempo do deslocamento. Então, em vez de nós irmos à PM, o comandante da Polícia Militar que venha conversar com os deputados. Nós somos 20, 30, não faz sentido irem 30 pessoas atrás de uma. Isso vale até mesmo para o interventor. Acho que é mais racional que o interventor seja convidado a se reunir conosco, ou no auditório cedido, por exemplo, por um órgão como a Firjan, que tem espaço à vontade, ou por um órgão público. Oi? O centro de controle, qualquer que seja o lugar, perfeito, um lugar Andrão. fixo. A lógica é perfeita. E um horário fixo, que aí a gente se organiza e as pessoas vão indo, a gente faz a agenda, a gente ganha tempo e otimiza o trabalho de todos. São as minhas sugestões aí para a nossa comissão. Muito obrigado. A lógica é boa. Deputada Rosângela e depois deputado Pedro Paulo. Boa noite a todos e todas. Eu queria deixar uma pequena contribuição para dizer que a intervenção, ao meu ver, ela é fruto da ausência e da omissão dos governos. A gente não pode esquecer nem perder isso de vista. A intervenção é fruto da omissão dos governos anteriores. E fazer uma outra reflexão para dizer que ninguém nasce marginal. Ninguém nasce bandido. E, infelizmente, na ausência de gestão, nós chegamos a este nível de termos que fazer intervenção no Estado do Rio de Janeiro. A segurança do Rio de Janeiro desestruturada, desmotivada. Nós vemos alguns parlamentares falando, mas a gente fica observando que, muitas das vezes, nós mesmos politizamos a segurança pública. E aí, Hugo e Laura, eu gostaria também de deixar uma contribuição aqui, porque eu acho que esse momento é um momento que nós, parlamentares, principalmente deputados e os senadores do Rio de Janeiro, poderemos dar uma contribuição para arrumar tudo que não foi feito no passado, ou pelo menos dar encaminhamento. Repito,
a intervenção é fruto da omissão e da falta de gestão dos governos passados. Por isso que o Estado perdeu a rédea. E aí eu queria ver com você, Laura, porque eu não consigo ver uma transformação, uma melhora da sociedade do Rio de Janeiro sem fazer planejamento familiar. Nossos jovens de 10 a 20 anos têm em torno de 4, 5 filhos. Todo ano tem filhos sem nenhum tipo de planejamento, ou dá para alguém cuidar, ou joga fora num saco de lixo, que é essa a realidade que nós vemos no Rio de Janeiro, e essas crianças daqui a pouco crescem revoltadas ou no descaminho. Lembrando que nós temos o Estado paralelo. As comunidades, muitas das vezes, elas têm um orçamento de mais de 300 milhões de reais ano. Existe uma população que consome muito drogas no Rio de Janeiro. Então, eu queria pedir para que você pudesse, não sei se através do Ministério da Saúde, a gente tentar entender e encaminhar aqui uma discussão em cima de planejamento familiar. E também não vejo saída se a gente não trabalhar muito a educação. Eu falava aqui com os representantes do observatório. Eu acho que o trabalho tem que ser extremamente afinado, alinhado com a educação, esporte e cultura. E aí eu queria ver se, em algum momento, você poderia, fora do desenvolvimento social, mas você também trazer para dentro do relatório, da discussão, educação, inclusão, planejamento familiar e cultura, porque, senão, é enxugar gelo. Daqui a pouco, 31 de dezembro está aí, e a gente vai voltar para a nossa realidade, um Estado falido, sem dinheiro, sem emprego, e que não vai dar, desculpe, não posso falar que não vai dar em nada, porque nós estamos aqui trabalhando, e eu creio que nós vamos chegar a algum lugar. Mas eu queria que você tentasse pensar aí na questão de planejamento, educação, e, se possível, também, a Firjan, a questão de empregabilidade. Primeiro emprego para jovem é fundamental. Era essa a minha sugestão. Muito obrigado, deputada Rosângela. Deputado Pedro Paulo, por favor. A sugestão é só ampliação do escopo de... só a gente tomar cuidado, porque a gente tem um foco são as ações... Não, tudo bem. Estou dizendo que nada impede da discussão, mas nós temos um objetivo. Depois do Pedro, deputado Altineu, depois do deputado Delei. Bom, coordenador da bancada, Hugo, relatora, Laura Carneiro, coordenador dessa comissão. Quero dizer que também fui autor não só de um requerimento para a formação de uma comissão, mas também de um próprio ofício ao presidente Rodrigo Maia, imediatamente logo da notícia da intervenção, para que se instalasse essa comissão. Por que eu fiz esses dois formatos? Importante dizer, Chico Alencar, porque o formato de um pedido por ofício para o presidente implica numa comissão que não onera custos para essa casa. Um requerimento aprovado em plenário pressupõe que essa comissão possa arcar com custos os mais diversos possíveis, de deslocamento dos parlamentares, a contratação de consultoria, etc., etc., etc. Então, eu queria primeiro fazer uma sugestão a Vossa Excelência, que eu acredito que o tema é de tamanha importância, que eu acredito que nós poderíamos reforçar o instrumento dessa comissão, não só sendo uma comissão criada por ofício pelo presidente Rodrigo Maia, mas aprovada em plenário, se possível, com unanimidade, para que a gente tivesse mais poder de convocação, convites e até de estruturação do trabalho dessa comissão. E acredito que esse também surgiu essa pergunta aqui, deputado Hugo Leal, sobre as funções de uma comissão, as funções de observatório, desses diferentes fóruns que estão acontecendo no Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que são funções completamente diferentes. Completamente diferentes. Nós temos a oportunidade e o dever constitucional, a prerrogativa do nosso cargo, dessa comissão ter uma atuação absolutamente específica. Essa é uma intervenção federal
e essa comissão tem as suas prerrogativas de convocação, de cobrança, de fiscalização dos órgãos federais que estão no comando dessa intervenção. Então, aquilo que o observatório não terá, aquilo que os diversos fóruns não terão, ainda que não necessitem, hoje em dia, do trabalho de fiscalização das prerrogativas parlamentares, mas a gente tem que aproveitar as nossas prerrogativas para convocar, exigir informação. Por quê? Porque, na minha concepção, um dos principais desafios dessa intervenção é, talvez, não só o planejamento, deputado Chico Alencar, que é fundamental, a cobrança de políticas que fiquem depois que a intervenção foi embora, mas principalmente o desafio da comunicação, já que essa é a primeira intervenção num período democrático. E se nós ficarmos com planejamento, ações, definições, decisões, no modelo de caserna, que os militares, historicamente, culturalmente, estão acostumados, nós não vamos ter sucesso numa cidade, num Estado que é polêmico, que é acostumado ao debate, que cobra seus direitos. Então, a quantidade de decisões que vão sendo tomadas, que não têm necessidade, como mandatos de busca coletivo, essas medidas que são medidas que talvez estejam no último da fila dessa discussão, são tomadas simplesmente porque as decisões estão sendo tomadas ali no modelo caserna de ser, de como as estruturas militares funcionam. Por exemplo, o deputado Felipe Bornier falou sobre a questão da utilização de dados, informação. Isso é fundamental. O IPP, que é o Instituto Pereira Passos, tem uma riqueza de informação cartográfica, de conhecimento das comunidades, de identificação de onde estão localizadas as principais manchas, de ausência de urbanização de domicílios, que é riquíssima. Nós temos uma base de informações, por exemplo, das clínicas da família. As clínicas da família estão em 70% das comunidades das áreas mais humildes da cidade do Rio de Janeiro, só que estão em 100% das comunidades, deputado Marcelo. E o questionário que você tem de um agente comunitário de saúde tem informação sobre a família, sobre a saúde da família, sobre como é que é a situação dos pais, a informação de renda, toda. Tem quase um questionário, quase dado censitário de um agente comunitário de saúde quando ele visita cada casa na cidade do Rio de Janeiro. É 70% a média da cidade e 100% nas comunidades carentes. Esse dado tem que ser aproveitado, tem que ser disponibilizado pela prefeitura para a composição do planejamento. Aproveitar o momento dessa Exatamente. organização. Perfeito. Então, acho que tem um desafio também da utilização desses dados, de tecnologia, de cruzar essas informações. Só uma informação. E que eu acho que o IPP é uma base extraordinária de informações de dados abertos que estão ali à disposição. Outra, deixa eu só completar o raciocínio? Por exemplo, o Ministério Público Estadual, deputado Molon, tem um centro também de inteligência, onde ele já fez um trabalho excepcional de cruzamento de informações de bases de dados de prefeitura, da justiça, tem manchas de criminalidade por categorias. Eu acho que isso é um acervo também. Me causa muita preocupação se o Exército está, no desenho do seu planejamento, está utilizando ou não essas informações. Eu acho que a comissão pode provocar esse tipo de trabalho, porque o deputado Valdir Damus falou sobre isso, sobre nós queremos, do nada, desenvolver um plano sem aproveitar toda a base de informação que se tem, o conhecimento acumulado das instituições no Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Então, acho que isso tem... E aí, sugestões, esse Centro de Inteligência do Ministério Público Estadual, o IPP... Todo apoio, viu, deputado Pedro Paulo? Tem razão, eu estive lá e vale a pena. Tem toda a razão. Quem foi o desenvolvedor disso foi o Procurador-Geral. Foi o doutor Gussi. O doutor Gussi, que desenvolveu, em parceria com o IPP, quando estava na Prefeitura, esse trabalho de acervo de informação. Nós temos também, deputada Laura, relatora, o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. Eles estão trabalhando basicamente com cruzamento de dados, equipes de Big Data, cientistas de dados ali, que têm informações preciosíssimas sobre a cidade. Eu diria que Vossa Excelência pudesse... O Centro de Informações de Políticas Sociais da FGV. Então, acho que isso é o desafio que se tem para completar
coordenador. Eu acho que, por último, a Prefeitura do Rio de Janeiro não pode estar à parte dessa discussão da intervenção. Nós temos uma questão grave e que contribui diretamente na segurança pública, que é a ordem pública. Sim. O deputado Chico Alencar colocou a questão do problema das milícias, do tráfico, a desordem que está acontecendo com o transporte alternativo, com roubo de carga e com a leniência com o espaço público, ela contribui diretamente na questão da segurança pública. Então, a gente tem que chamar o secretário de Ordem Pública da cidade, a prefeitura, para que ela possa também estar dentro desse conjunto de planejamento da intervenção, para que a gente possa ter atuação consequente na área de segurança pública. Eram essas minhas considerações iniciais. Obrigado. Obrigado, deputado. Mas, de qualquer forma, as sugestões que estão sendo apresentadas aqui, elas podem ser formalizadas à presidência, à coordenação dos trabalhos e vai ser encaminhada à relatoria. Então, é importante que essas manifestações que estão sendo anotadas, a audiência está sendo gravada, mas que possam vir também de forma, fazendo a formalidade. Eu queria fazer um resgate. Só um minuto aqui para a Laura. Primeiro, assim, resgatar os requerimentos que foram apresentados. O requerimento do deputado Hugo Leal foi o primeiro requerimento pedindo à comissão, requerimento número 8087, depois o requerimento do deputado JHC de Alagoas, também fez um requerimento. Que é membro da comissão. Que é membro da comissão. Foi o segundo requerimento. Depois o deputado Pedro Paulo, o deputado Felipe Bournier, eu e o deputado Alessandro Molon. Então, isso, claro, isso vai constar do relatório, não constou da preliminar de roteiro, porque Perfeito. Não faria sentido. Agora, quero só informar que enfim, logo depois que saiu a questão da intervenção, eu nem imaginava que a gente ia estar aqui, muito menos que ia ser relatora de lá, mas a primeira coisa que eu fiz foi pedir para disponibilizar, pedir ao prefeito, oficiei ao prefeito, pedindo que disponibilizasse todos os documentos do IPP, toda a cartografia da cidade, enfim, o que se tem, ao Exército. Ele me respondeu que isso já tinha sido feito pela prefeitura. Então, também para deixar Está claro... disponível no site. Não, mas não é só pelo site. Disponibilizar Deputada, o que Laura, existe. Eu sei. Depois, Vossa Excelência pode responder um a um Só aqui. isso, Primeiro, não é vamos só porque ouvir aqui, lembrança. vamos ouvir os parlamentares. Deputado Altineu, depois deputado Delaroli. Ah, sim, desculpe, Delei, depois deputado Delaroli. Mas é porque o presidente já foi na sua região, lá você já está contemplado. Deputado Altineu. Presidente, bom, quero cumprimentar aqui os colegas, dizer o seguinte, acho que em relação ao acompanhamento, muitas sugestões aqui foram já dadas, não quero ser repetitivo, acho que é válido, quanto mais atores estarem participando disso é importante, mas eu queria só chamar a atenção aqui para um aspecto, talvez até operacional. Primeiro, antes disso, eu gostaria de dar uma sugestão, que talvez não se enquadrasse no acompanhamento, mas eu acho que é uma ação política que nós possamos fazer, que eu não sei se isso seria possível, que seria a minha sugestão, uma sugestão que suprapartidária, né, de nós podermos observar os projetos, que isso já foi falado, inclusive pelo presidente Rodrigo Maia, que estão em andamento aqui, relacionados à segurança pública, que unem a bancada, ou que a gente pudesse chegar a um acordo nesses projetos para endurecer, a gente já falou isso, mas eu acho que se partisse, e aproveitando aqui a bancada, se partisse da bancada para que a gente pudesse fazer isso andar. Então, isso não tem muito a ver diretamente com acompanhamento, mas a minha sugestão é que a gente pudesse levantar isso e aproveitar esse momento, vamos dizer, triste e grave que a gente está vivendo. Um outro aspecto que eu gostaria só de colocar aqui, que anteontem, ou ontem, houve esse fato lá na Vila Kennedy, da retirada das barricadas, né? Esse mesmo fato aconteceu em São Gonçalo, se não me engano, na segunda-feira, e não teve a mesma repercussão, aconteceu no Jardim Catarina. Então, eu quero chamar a atenção aqui da bancada, todos sabem quando foi aqui, eu tenho as minhas críticas, mas não vamos entrar nesse mérito aqui, quando foi instalado as UPPs na cidade do Rio de Janeiro, houve um crescimento da violência no interior do Estado e na região metropolitana, e, na minha opinião, esse fato me chama muita atenção e eu gostaria de pedir aqui aos colegas que ficassem atentos a isso, nesse plano que vai ser apresentado pelo interventor, para que não ocorra
a mesma coisa agora nessa ação da intervenção. Porque o mesmo fato que aconteceu na Vila Kennedy, aconteceu no Jardim Catarina. Na Vila Kennedy, saiu no Jornal Nacional, os meios de imprensa divulgaram muito mais, e no Jardim Catarina isso não aconteceu, como poderia citar aqui, talvez, em outras cidades da região metropolitana. O prefeito Marquinho Mendes estava falando da violência da região dos lagos, enfim, que a gente esteja atento que isso aconteça para todo o Estado de uma forma igualitária. Seria só essas minhas considerações. Obrigado, deputado Altineu. Agora a palavra com o deputado Delei. Obrigado, presidente. E tem mais um inscrito, que é o deputado Marcelo Delaroda. Obrigado, presidente. Presidente, até devido à fala do deputado Burnier, quando ele fala do observatório, mas antes, que lá houve uma fala, inclusive, do comandante da PM, mas antes de entrar no que foi falado lá, eu queria dizer o seguinte: obviamente que essa comissão tem uma responsabilidade muito grande, que não venha me dizer, e eu espero que isso realmente não tenha sido o pensamento desse governo, já que ele não teve jogador para jogar o jogo da reforma da Previdência, eu espero, e essa comissão tem a responsabilidade, de não deixar que isso realmente seja só um oportunismo eleitoral. Isso é importantíssimo. Independente do posicionamento que cada um tem aqui dentro, eu votei com muito temor a favor dessa intervenção, quero deixar aqui registrado, com muito temor, mas estou assim torcendo muito, até porque, sinceramente, a gente estava sem achar algum caminho, né, algum caminho. Mas eu queria me juntar ao deputado Glauber Rocha. Eu acho que é fundamental a vinda do seu Meirelles aqui, porque, deputado Pedro Paulo, isso que Vossa Excelência falou, eu não tenho dúvida que a Fundação Getúlio Vargas tem um belo estudo, eu não tenho dúvida que várias outras instituições têm vários estudos de inteligência para que possa melhorar o ambiente da segurança. Agora, tem que perguntar ao senhor Meirelles se vai ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, esquece. Recolhe todo mundo. Recolhe todo mundo. Semana passada, eu e o deputado Hugo, que fazemos parte, inclusive, da frente parlamentar da PRF, né, nós vimos lá. E a fala do comandante, Hugo, lá no observatório, me marcou. Ele falou assim: nós somos treinados para manter a ordem pública. Agora, a gente não consegue segurar os fuzis que entram dentro do Estado, a gente não consegue segurar as drogas que entram dentro do Estado. Quer dizer, então, se não tiver grana, doutor, para tudo. Então, eu acho que isso é fundamental que o senhor Meirelles venha cá dizer que vai ter dinheiro para essa intervenção. Então, eu acho que isso é fundamental. Porque, sinceramente, se essa intervenção for uma atitude mais para jogar para a galera, esses caras vão ouvir muito. O Rio de Janeiro não merece, né, que se brinque com ele. O pessoal está sofrido. A gente sabe que o problema do Rio de Janeiro, da segurança, não é só no Rio de Janeiro. Então, que eles realmente encarem isso com muita seriedade. E essa comissão tem a responsabilidade para que isso realmente seja um caso sério. Deputado Delei, muito bem. Realmente, sim. Só para lembrar, retomando um pouco o tempo aí, em abril de 2016, houve uma medida provisória que destinou ao Rio de Janeiro 2 bilhões e 900 milhões, que era para cobrir a questão das Olimpíadas. Para isso teve dinheiro também. Provavelmente, imagino que a situação não seja... Deputada Laura, eu, inclusive, gostaria que você acrescentasse, se os pares entenderem que sim. Eu acho que era muito importante a gente trazer o pessoal da PRF aqui, sim, e o pessoal da Polícia Federal. Sim. Então, eu acho que são dois segmentos importantíssimos, porque a gente sabe que a droga e o fuzil, conversando com o pessoal do meio, eles falavam: olha, está entrando pela parte rodoviária, está entrando pela aérea, está entrando de tudo que é jeito. Então, eu acho que esse segmento também tem que ser ouvido para que a gente saiba quais as demandas que eles têm. Obrigado, deputado Delei. Deputado Marcelo Delaroda. E depois, deputado Marcelo Matos. Deputado Hugo Leal, falei aqui para o meu colega do lado que eu não queria falar, ele falou: não fala. Que Vossa Excelência, eu fico policial feliz, militar. mas é por isso mesmo, né? Eu fico feliz, primeiro, de uma reunião com tantos parlamentares, muito tempo que nós não vínhamos uma reunião
da bancada do Rio de Janeiro com a presença maciça e fico feliz também com a presença de todos, até aqueles que eram contra, mas já que aconteceu, torcendo para que dê certo. Então, realmente eu saio esperançoso dessa reunião aqui. O que me incomoda um pouco, e aí eu fico feliz com o que o Ezequiel falou, é que realmente seja um braço para ajudar e não um braço para atrapalhar. Eu tenho muito receio de que essa comissão possa ser politizada e acabar atrapalhando o trabalho da intervenção daqueles profissionais que ali estão. Porém, não vou entrar nessa discussão, por isso que eu não queria falar, mas eu queria pedir ajuda aqui, já que está tão cheio dos nobres parlamentares. Nós sabemos do déficit da nossa polícia, e aí da nossa polícia eu digo polícia militar, polícia civil, os agentes penitenciários no Rio de Janeiro, e vocês sabem que eu estou a todo momento mostrando isso. Vamos dizer, deputado Chico, que dê certo, né, a intervenção federal, melhore muito a segurança pública e daqui a um ano se saiam aqueles militares de lá. Como ficam os cariocas realmente com aquele déficit grande na segurança pública? Então eu quero aqui pedir a vocês, já que o general falou que iria propor ao governo do Estado a convocação dos profissionais de segurança. Então, eu queria que aqueles que têm uma influência grande no governo do Estado, converse com o governador, mostre um monte de gente aqui, Laura, não me faça falar o nome, mas um monte de gente aqui tem grande influência no governo do Estado que pode ajudar nisso, porque é absurdo 4.000 concursados da Polícia Militar estar lá aptos a realmente praticarem o curso e estão sofrendo lá, largaram as suas famílias durante todo esse tempo e ninguém vê nada. E a última reunião que eles tiveram saíram realmente fracassados com o que ouviram da comissão lá, do coronel que estava representando aquele general, dizendo que era papel do Estado. Realmente é papel do Estado, mas se nós não viermos a intervir diretamente para que se convoque policial militar, para que se convoque policial civil, convoque o agente penitenciário, nada disso acontecerá. Não vou encher linguiça aqui, todos falaram que não é só isso, não é só aumentar efetivo, realmente temos que ter algo mais, tanto a pequeno, médio e longo prazo, mas é fundamental que se melhore e que se cubra esse déficit na segurança pública do Rio de Janeiro. E o que a gente pode mais, para terminar, eu até frisei aqui, eu acho que a maior contribuição que os deputados federais podem dar nesse momento é mexendo nas leis para que ampare realmente aqueles profissionais de segurança para que eles possam trabalhar seguros do que estão fazendo, que hoje eles não podem executar o serviço que tem que executar nas comunidades no Rio de Janeiro, conforme um todo. Obrigado, presidente. Bom, antes de passar aqui o último inscrito, é o deputado Marcelo Matos, eu quero fazer alguns registros aqui que eu acho importante. Primeiro, nós estamos aqui com a presença da Andréia Perna, que é a coordenadora do Observatório Legislativo da Intervenção Federal, que já se colocou à disposição, e dos consultores Luiz Fernando, Leon von Holt e o Fernando Carlos Vanderlei Rocha. Então, nós estamos aqui com 3 consultores da Câmara dos Deputados, inclusive o chefe da consultoria, e mais a Andréia Perna, que é do Observatório. Eu estive aqui, também passou aqui pela presença o nosso deputado Dr. João, hoje prefeito de São João do Meriti, também esteve aqui o prefeito Clóvis de Miracema, e eu também quero fazer o registro aqui da presença do vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vereador Cláudio Castro, que é o 2º secretário. E me parece que também tem uma comissão que foi criada para poder acompanhar também a questão da intervenção no que refere ao município do Rio de Janeiro. Se vocês me permitirem, eu faço um convite. A comissão foi formada dos vereadores da Câmara Municipal do Rio, e amanhã, às 15 horas, o deputado Rodrigo Maia os recebe. Depois, eles vão para uma reunião com o Observatório da Câmara Federal, e às 17 horas eles vão ao ministro Raul Jugman, enfim, tratando do trabalho da comissão, que vamos dizer, coordenada e presidida pelo deputado Carlos Caiado, e virão, acho que, os relatores, que são a deputada, vereador Fernando William, a vereadora de vocês, Marielle, são 4 relatores, vereador, me ajuda, Cláudio? O vereador Tony de Paula e o vereador Jones.
São os 4 relatores. Bom, com a palavra agora o deputado Marcelo Matos, que é o último inscrito, depois nós vamos aqui fazer algumas deliberações. Eu quero aqui cumprimentar o presidente Hugo Leal, a nossa relatora Laura Carneiro, a todos os parlamentares, meu boa noite. Eu hoje fico feliz pelo que está acontecendo nessa casa, a gente vê os parlamentares unidos aí pela melhoria do Estado do Rio de Janeiro. Essa questão da intervenção, sugerida por 8 deputados há cerca de quase um ano atrás, que hoje vem acontecendo no Estado do Rio de Janeiro, é uma ação que é preocupante demais, porque hoje se joga tudo na conta das Forças Armadas. Eu queria aqui que fizesse parte também alguma entidade ligada às guardas municipais, porque as guardas municipais atuam diretamente nos municípios, todos os municípios. Você tem um contingente enorme na capital de guardas municipais que estão atuando. Inclusive, tem municípios que os guardas municipais estão fazendo o papel da polícia, até de apreensão também, e sendo até sendo contrariado por militares dentro do seu próprio município, sendo denunciado até ao MP, porque está prendendo, né, bandidos dentro do seu próprio município. Então, eu acho que o papel da guarda é importantíssimo nesse trabalho de intervenção. E também quero aqui me somar, né, às palavras do deputado Altineu. Nós que sempre lutamos ali, né, pelo aumento dos efetivos dos batalhões, sempre questionando o projeto UPP, que quando foram lançados os UPP na capital, os bandidos migraram para todos os outros setores do Estado do Rio de Janeiro, tanto região dos Lagos, quanto Costa Verde, Baixada Fluminense foi a que mais sofreu e sofre até hoje. Regiões com toque de recolher, as ações de barricadas que são feitas em quase todo o território do Rio de Janeiro. Então, eu vi aqui, quando comentaram sobre a questão da Vila Kennedy, né, alguns parlamentares riram. Eu vejo, às vezes, parlamentares torcendo para que a coisa não funcione, que quanto pior, parece que está melhor. Isso é uma questão nossa, gente. Eu já sofri 3 arrastões na Avenida Brasil. Isso pode acontecer conosco. Porque a bala perdida, ela não tem endereço, não. Ela pode atingir qualquer um. Pode atingir o aluno da escola, pode atingir nossos familiares, porque nós temos família no Rio de Janeiro. Então, nós temos que torcer para que isso dê certo. E para que continue depois, quando o Exército for embora. Então, eu acho que é importante, Hugo, deixar um legado dentro desses batalhões. Eu acho que a gente tem que brigar, sim, pelo efetivo, o aumento do efetivo dos batalhões, para chamar os concursados, porque senão não adianta. Porque senão os bandidos vão tirar 6 meses de férias e depois vão voltar para atuar no Estado do Rio de Janeiro de novo. Então, é uma preocupação dos prefeitos das cidades do interior, para que esses bandidos não migrem para essas cidades. Eu acho que tem que ser uma ação, você aqui repetitivo, tem que ser em todo o Estado. Nós temos que brigar para que isso aconteça em todo o Estado. Porque nós já vimos esse filme que aconteceu com as UPPs. Você é de região serrana, você representa o Estado do Rio de Janeiro, mas você tem lá a região serrana que sabe que aumentou muito a violência na tua região também. Na minha, nem se fala. São João de Meriti hoje é a porta de entrada dos bandidos para a Baixada Fluminense. Dito até por representantes da segurança pública, pessoas coronéis, que dizem que São João de Meriti virou o shopping center dos bandidos. Eles fazem compra em São João de Meriti, é onde mais se rouba carro, onde mais se rouba carga, e as pessoas hoje vivem com medo o tempo todo em São João, tendo toque de recolher, numa cidade que até então era pacata. E hoje nós temos esse problema. Então, eu quero aqui ser repetitivo, sim, pedir que essa intervenção atue da mesma forma da capital, como em todos os outros municípios do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Marcelo Matos. Enquanto a lista está completa, os parlamentares que usaram da palavra, todos os inscritos já o fizeram. Deputado Hugo, eu queria fazer um pedido. Sim. Então, na primeira reunião, que eu estou imaginando que vai ser com o interventor, né, é o que nós vamos fazer. Se seria possível, até para a nossa interação com ele ser qualificada, fazer uma solicitação prévia do que, porventura, eles já tenham de material armazenado das ações que foram feitas no Rio. Nas Olimpíadas. Não, por exemplo, na Maré. Ou seja, se já existe
do GLO que estava ali colocado uma avaliação concreta, não só do que do ponto de vista financeiro foi utilizado, mas do que eles fizeram de avaliação a partir do momento em que houve o fim daquela intervenção. Eu explico. Sim, não perfeito, é não entendi, entendeu? E eu explico, porque em determinados momentos, dados estão sendo utilizados de maneira diferente. Se fala num valor de 600 milhões, Sim. Em outros momentos se fala num valor de 520 milhões. Se tiver alguma avaliação do que já foi feito, facilita a nossa intervenção. Perfeito. E uma segunda, um segundo pedido também, deputada Laura, se puder ser feito. Se eles, porventura, já tenham um planejamento da intervenção de algum documento interno que possa ser publicizado, mesmo que não seja... aí a gente vai discutir depois o grau de publicização. Perfeito. Mas se tiver um documento interno que já tenha sido colocado à disposição entre aqueles que estão participando da intervenção, que a gente possa ter acesso a esse documento até para facilitar a nossa interação com eles no contato pessoal. Eu vou, então, acolher a sugestão aqui de Vossa Excelência, mas e tentar resumir aqui as falas, depois vou passar para a Laura, pelo menos na minha avaliação, eu entendi que a prioridade, obviamente, é a oitiva, a visita ao interventor. Eu acho que isso ficou muito claro para todos. Eu já fiz o primeiro contato hoje, estava esperando essa reunião para eu consolidar amanhã, podendo ser quinta, sexta, e dependendo da agenda dele, porque eu acho que esse é o primeiro contato. Provavelmente ele poderá alegar que talvez não tenha ainda a completude das informações nesse sentido, mas o que Vossa Excelência coloca com relação à maré, eu transfiro essa questão para a época das Olimpíadas. Ele também foi o responsável pelas Olimpíadas. E as Olimpíadas, se nós formos avaliar, as Olimpíadas foram um fato, uma intervenção também na segurança pública. Quem estabeleceu o comando central da segurança pública no Estado, não só no município, foi operação já, não era nem GLO, nada, era uma intervenção mesmo. A segurança pública, todos os chefes faziam referência, dever a esse, não lembro como era o nome, mas basicamente ele era o general Braga Neto também, que estava nessa... Então ele com certeza pode não estava preparado, porque essa intervenção não foi planejada, pode não estar preparado, mas informações ele tem sim e sabe um pouco dessa lógica do que já aconteceu nas Olimpíadas. GLO é uma espécie de ação, que é lei e ordem, mas nas Olimpíadas o fato foi muito mais incisivo e o domínio das informações, tanto que foi coletada essas informações e não foram, pelo menos da informação que eu tenho, não foram compartilhadas com as áreas de segurança do Rio de Janeiro. Isso é um fato que a gente precisa apurar. Eu acho que essa primeira reunião vai ter esse aspecto com o interventor. Isso eu acho que é uma questão bastante lógica. A única pergunta, deputado Hugo, é se vale e se cabe a apresentação de um requerimento prévio, sabendo se eles podem já disponibilizar algum planejamento existente. Porque aí a gente não chega só nessa reunião para ele dizer que o planejamento ainda não está oficializado e que, por isso, ele não pode colocar à disposição. Se já tiver alguma documentação que a gente possa avaliar para balizar até aquilo que a gente vai ter como diálogo, vai facilitar o nosso trabalho lá. Eu vou sugerir a Vossa Excelência que faça para a relatora o requerimento, a gente transforma como requerimento da comissão, já encaminha previamente com algumas coisas que serão, obviamente, discutidas posteriormente. O deputado Molon fez algumas considerações que eu acho que são de ordem prática e cabe aqui a coordenação. Primeiro, ele fez a sugestão de encontrar um espaço no Rio de Janeiro que a gente possa, eventualmente, fazer as reuniões dessa comissão externa, que eu acho que com datas fixas, podendo ser semanais, quinzenais, dependendo da agenda, porque pode ser, mas sempre tendo esse parâmetro, que no Rio de Janeiro nós teremos facilidade também de ouvir as pessoas, de ouvir também a sociedade, como é o nosso desejo. Então, a sugestão aqui é que esse calendário, em princípio, ele seja semanal, mas eu não sei se nós conseguiremos. E aí, normalmente, o melhor dia, particularmente que eu entendo para nós, é segunda-feira.
Segunda-feira pela manhã, a gente tenta conciliar, porque sexta-feira é sempre já é uma situação mais complicada. E aí nós vamos adequando, se é necessário realmente semanal ou se será necessário quinzenal. Como semanal, nós estamos aqui toda semana, também é uma questão para se discutir. Mas a proposta, e aqui eu vi algumas iniciativas, de nós termos um espaço lá no estado do Rio de Janeiro. Eu ouvi aqui umas sugestões, ouvi a sugestão da OAB, outras sugestões, Fijan, outras entidades. Eu entendo que nós somos um parlamento, nós temos que buscar a identidade com os nossos parlamentos, que seja a Assembleia Legislativa ou que, se for no Rio de Janeiro, a própria Câmara dos Vereadores. Tenho Temos certeza, até o presidente vai estar aqui amanhã. Um segundo secretário aqui. Eu estou dizendo pelo seguinte, mais uma questão de mobilidade. Né? É claro que a intervenção é no Estado todo, nós vamos levantar essa característica. Num primeiro momento, viu, deputado Molon, na lógica que eu acho que muitos entenderam que eu acho que isso é extremamente válido, nós temos que ocupar um espaço que seja neutro, ou seja plural, que é a característica da comissão e a característica do nosso bancada. Tem até uma salinha lá, das comissões. E a gente vai estabelecendo, mas Vossa Excelência queria Só falar. fazer uma pergunta, quer dizer, do ponto de vista da localização, da facilidade de acesso, eu acho a Câmara excelente. Minha única dúvida é a seguinte, assim, nós teremos lá um espaço para a comissão externa da Câmara. Pergunto isso por quê? Vamos imaginar essa reunião com o general Braga Neto. Nós vamos estar tratando de temas sensíveis, alguns dos quais sigilosos. Ou seja, o meu temor é a gente estar no lugar e a gente sendo recebido por uma casa legislativa, qualquer que seja, nós não termos o controle sobre a entrada ou saída na sala. O general vai estar apresentando, por exemplo, planejamento. Se nós pedimos por escrito, eu imagino que o general vai mandar algumas coisas, outras ele vai querer dizer a portas fechadas. Então, numa casa, eu acho o ideal um local público. A minha única preocupação é que, sendo numa casa legislativa, o quanto a gente vai conseguir, até para não ser indelicado com quem nos recebe, controlar o acesso a... Eu faria uma seguinte sugestão, deputado Molon. A gente vai apurando. Mas, na realidade, a reunião com o general Braga Neto será uma reunião restrita aos parlamentares. E tem que ser restrita aos parlamentares, até porque, provavelmente, ele poderá ficar... Como já fizemos com o ministro Jungmann em algumas oportunidades, bastante restrita. Depois, ela poderá ser desdobrada em outros aspectos. Até porque eu tenho dúvidas, e aí eu acho que nós podemos também desenhar, se nesta reunião com o general Braga Neto deverão estar presentes também o novo chefe de polícia, o novo comandante da PM e a perícia. Não, porque isso é o conjunto, ele é o interventor, ele praticamente é o governador para a área de segurança. Então, eu compreendo perfeitamente o que você traz aqui como preocupação, e óbvio, sendo eu procuro levar o espaço onde seja o legislativo, onde nós temos o parlamento, que é o parlamento onde nós temos a identidade. É óbvio aí que é uma questão de modulação nossa, abertura ou não desse espaço. A Câmara acho que é bastante plural também, tem espaço e a gente pode definir, como pudesse ser na LERJ. Acho que isso aí a gente faz uma definição mais humilde. Mas eu quero um outro assunto, que nós também possamos fazer aqui na Câmara uma data, assim, vamos fazer nossas reuniões na terça-feira à noite. Esse é o melhor. Na terça-feira de manhã eu já acho mais complexo. Na quarta-feira de manhã é muito complexo, não dá para fazer. Eu entendo que se tivermos que nos reunir na terça-feira de tarde ou na terça-feira de noite. Ficaria assim. Aí as reuniões que nós teremos que fazer aqui na Câmara, a oitiva dos consultores, a oitiva do TCU e do Observatório, nós façamos preferencialmente, ou seja, sempre nas terças-feiras, na parte da tarde, ou à noite, que a bancada já acostumou desse horário. Eu acho que também a gente cria uma rotina para que a gente possa agilizar, obviamente tendo demanda. E, obviamente, o que eu sugiro que na semana que vem, então, que seria a próxima reunião nossa, a não ser que tenha algum acontecimento extraordinário, nós possamos fazer aí sim, com o Observatório Legislativo e também, se for o caso, com os consultores do TCU, para a gente tentar unificar aqui a linguagem deles, a nossa linguagem aqui enquanto parlamento e, obviamente, do TCU, que é também o órgão aqui do próprio Legislativo.
Acho que o primeiro objetivo nosso na próxima semana poderia ser esse, tentar, a gente fala, equilibrar, né, quer dizer, equalizar os discursos, as discussões aí internamente. E, obviamente, se conseguimos, se o general marcar na sexta ou na segunda-feira, será... Não, aí nós estaremos lá. O que eu quero deixar claro... Hugo, só uma dúvida, desculpe. Você tinha nos mandado um aviso de uma possível agenda nessa sexta. Eu ia falar exatamente isso. Na sexta-feira, o ministro Jungmann, que é o ministro extraordinário da Segurança Pública, estará no Rio em reunião com o general Braga Neto. E ele abriu a agenda dele, deixou disponível para nós estarmos com ele, não com o general Braga Neto. Eu não fiz dessa sintonia. Se puder fazer isso tudo, seria melhor, que a gente faz tudo de uma vez. Mas aí não depende de mim, depende da agenda dele. Eu fiz essa interlocução lá no gabinete do interventor, eu já fiz essa sugestão, e se puder, ótimo. Então, como já está previamente agendado com o ministro Jungmann essa possibilidade de nos encontrarmos na sexta-feira, se pudermos conciliar tudo, ótimo, já é oportuno. Já temos alguma ideia de horário, não? Na parte da tarde. Ele vai se reunir com o grupamento, com os comandos lá na parte da manhã, e a intenção seria na parte da tarde. Eu comunico, acho que até amanhã, meio-dia, 1h, a gente já tem alguma informação. Eu comunico tanto para a bancada quanto para os membros da comissão, que acabam sendo os mesmos. Você queria... A deputada Laura vai fazer só um resumo. Eu quero só ver se eu não faltou nada, mas, enfim, a ideia era, então, na ordem general, mais o general Richard, e aí, consequência disso, nós teríamos o chefe de polícia e o comandante da PM, o pessoal da perícia, Vadir Molon sugerindo, aí passaríamos para segunda fase, que seria tanto, vamos dizer, o ministro Carreiro, presidente do tribunal, o ministro e os seus técnicos como observatório. Terceiro, a gente trataria da questão. Eu não sei qual é a ordem, acho que tudo depende do que a gente for ouvir no planejamento. Senão não adianta. Para ser efetiva a comissão. Enfim, mas em terceiro, como terceira banda, pelo menos. A OAB, a Defensoria Pública, os fóruns sugeridos pela Jandira. Calma, Michel, já falei. Os fóruns sugeridos pela Jandira, pela Benedita e, enfim, pela Benedita. Por mim. Não, e por você, mamãe. Aquele SESEC também. Não, é porque está dentro do Fórum das Universidades, por isso que eu não... Deixa eu só fazer uma outra lembrança também. Continuar. Existe um trabalho conjunto, e é importante que nós possamos acompanhar, só da AGU com a PGE. E eles estão monitorando exatamente algum tipo de excesso, alguma coisa, porque de quem é a responsabilidade se houver algum fato nesse sentido, da Polícia Militar ou de um soldado do Exército? Então, se eles o trabalho, a indicação o trabalho comum, o trabalho é comum da AGU, da Advocacia Geral da União e da PGE. É muito importante que seja assim, até para poder facilitar. Eu imagino que os ministérios públicos, tanto federal quanto estadual, também pudessem trabalhar, porque nós estamos vivendo uma situação inédita. Ninguém pode falar o que vai acontecer, porque a gente não tem nem parâmetro, porque nunca aconteceu. É uma situação que é uma intervenção federal, ou seja, podem acionar a AGU por um fato ou o Estado, mas, de qualquer forma, o Estado continua tendo a sua circunstância constitucional. Só terminar. Então, ainda os centros sugeridos, de tecnologia sugeridos pelo deputado Pedro Paulo, depois os ministérios, quer dizer, os ministros, desenvolvimento social, direitos humanos, segurança, que eu acho que a gente eventualmente vai fazer logo no começo, junto com o general. Ainda sugestão, a gente ouvir a PF, a PRF, aí eu acho que a gente tem que ouvir a PFF, tem que ouvir também a Guarda Portuária, que acabou de fazer aquela apreensão de 1,5 tonelada, foi feita no Porto, com o trabalho da Guarda Portuária. Ouvir a Associação das Guardas
das guardas municipais. Bom, tudo foi dito. Bom, por outro lado, tentar conseguir esses documentos ou auxiliar no processo de tecnologia de informação, através da tecnologia de informação, para que os documentos todos sejam acessados pelo general. E, finalizando, a proposta do deputado Glauber, que vai fazer por escrito, da transparência das GLOs, especialmente da questão da maré e das Olimpíadas, que, aliás, já consta do nosso relatório de aprovação da intervenção, não, da intervenção mesmo. Consta tanto isso como consta a questão do financiamento, né? E o que hoje está sendo discutido pela AGU e pela PGE também consta numa indicação, mas enfim. E agora, o que eu acho que vai ser difícil, o deputado Glauber não está, mas o deputado Chico vai passar para ele, é essa documentação do planejamento. Eu duvido que ele possa disponibilizar um documento, né? Eu faço a sugestão que amanhã, quando o deputado Jorge Felipe, presidente da Câmara, chega, eu acho que é uma boa ideia, a gente pode explicar claramente, e eles não são crianças, né? O vereador da Câmara do Rio sabe exatamente as limitações que nós temos, né, como Parlamento Federal. Sessão de espaço. A sessão de espaço, a gente tem uma sala de comissões que é bem razoável, uma mesa gigante, e eu acho que pode ser um espaço que fica semi-mal utilizado, porque eles têm outros espaços na casa. Isso vocês conhecem muito mais. Mas eu conheço bem. O Chico, você eu conheço, eu e o Chico conhecemos bem. O Chico você conhece né, muito Chico? bem. O Índio também com conhece honras, bem. Nós, e Chico, e aí vai um monte que conhece. Mas, enfim, tem uma sala... Na época do Chico não tinha, não. Era a liderança do PDT naquela época. Que era a liderança do governo, na época, que era a liderança do PDT. Mas é uma sala bem grande, razoável. Hoje não tem mais mesas, é só uma mesa de reunião, com muitas cadeiras, e depois tem tipo um auditóriozinho ao lado. Enfim, eu acho que pode ser um espaço bem interessante para a gente ocupar. Bom, nada mais havendo a tratar, eu vou convocar uma nova reunião ordinária para o dia 13 de março, no dia 13 de março, na próxima terça-feira, em plenário a ser definido, no horário das 18 horas. Tá, você vai já mandar para a gente para o gabinete, que aí também está querendo que eu ainda... Você está com isso na cabeça, está com alguma preocupação? Não, Malinho, pede o motorista, vamos embora.